Boa noite, querida igreja. A gente continua a nossa série de exposições em Êxodo. Eu quero convidá-los à leitura do capítulo 16. A gente vai fazer uma leitura um pouco mais longa de todo o capítulo. Peço que você escute com fé e com atenção a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16 diz assim a palavra do Senhor. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: Cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde, apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou da superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer. 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos, e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: Isto é o que o Senhor disse: Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é o sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês o recolherão, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada a recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés:
Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimentos para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão colocou diante da arca do testemunho para guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Vamos orar? Senhor, nesse momento em que nós estamos diante da Tua palavra, que é poderosa, que é santa, que é inerrante, que é infalível, nós suplicamos para que a iluminação do Teu Espírito nos dê a adequada compreensão e que sejamos transformados por ela. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, lembra que Israel já tinha saído do Egito, tinha sido libertado por Deus, tinha atravessado o Mar Vermelho e agora estava caminhando no deserto rumo a Canaã. E o deserto, ele pode ser considerado um lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Já ouviu essa expressão? Ela é usada para descrever os lugares em que não há espaço para fraqueza, reclamação ou intervenção de terceiros. Normalmente, ela descreve aquele processo que acontece nos bastidores, aquilo que não aparece nas fotos das redes sociais, aquilo que só quem passa sabe como é de verdade. Minha avó falava algo parecido. Ela dizia assim: quer ver menino bom? Mata a mãe. Calma. Ela não estava defendendo um assassinato. Ela estava descrevendo algo que provavelmente você já reparou, que às vezes os filhos se comportam melhor quando estão longe dos pais, mas principalmente quando estão distantes da mamãe. Não é verdade, crianças? O que vocês acham? Às vezes parece que está tudo indo muito bem, tudo às mil maravilhas, e aí é só a mãe chegar que a criança já abre aquele berreiro. O capítulo anterior encerrou com Israel reclamando da falta de água em Mara e depois encontrando água fresca em Elim. Agora é hora de voltar ao deserto e enfrentar um outro problema. E o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver que Deus sustenta até os birrentos. Deus sustenta até os birrentos é o tema da nossa reflexão. E eu quero começar olhando aqui para os versos 1 a 3, para mostrar para vocês a birra dos filhos de Israel. Aqui nos versos 1 a 3, a gente tem esse relato de Israel prosseguindo na sua jornada do deserto e murmurando contra Moisés e contra Arão. Eles estavam com fome e reclamaram que no Egito eles tinham carne e pão à vontade. Só que aqui, irmãos, se parece muito mais com aquela síndrome do Estocolmo, que é o que os estudiosos dizem que acontece muitas vezes quando alguém é sequestrado e está defendendo o seu sequestrador, do que com a realidade do tempo de escravidão. Os comentaristas vão dizer que Faraó alimentava sim o povo de Israel, mas era para eles poderem produzir mais, e não era o quanto eles quisessem comer. Só que no deserto parece que o Egito ficou muito melhor. Eles chegam a dizer para Moisés e Arão que preferiam ter morrido no Egito a ficar com fome no deserto. Só que qual que é o problema? Eles dizem isso depois de tudo que viram Deus fazer pelos filhos de Israel. E a verdade, irmãos, é que eles ainda tinham comida. A gente vai ver que eles ainda tinham seus rebanhos. Em Êxodo 17:3, a gente vê uma outra reclamação de Israel em que eles dizem assim: porque você nos tirou do Egito,
para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos. O que eles não tinham, talvez, era uma comida que agradasse o paladar deles. A gente leu isso no Salmo 78. A birra dos filhos de Israel, na verdade, era seletividade alimentar. Crianças, muitas vezes isso acontece com vocês, não é verdade? Você senta para comer e a mesa está cheia de coisa gostosa que a mamãe e o papai fez, ou que alguém preparou, e aí você faz careta, reclama que não gosta da comida, ao invés de agradecer e comer o que foi preparado. Mas os adultos também fazem isso, não são só as crianças que reclamam. É o emprego que podia ser melhor, é o cônjuge que é difícil demais de lidar, é o pastor que não faz as coisas do jeito que sempre foi, fica querendo inventar moda. Para que isso? Do que mais a gente gosta de reclamar, meus irmãos? Se você parar para pensar, só na última semana, do que foi que você reclamou? Eu quero chamar a sua atenção para o tanto que aparece nesse texto a palavra murmuração. E o que está nos bastidores da murmuração? A murmuração, ela não tem a ver necessariamente com o objeto da reclamação em si. Na verdade, quando a gente murmura, a gente está extravasando o que vem lá de dentro, do nosso coração. Uma ideia de que a gente merece mais, que tem direito a algo melhor. Quando o povo de Israel faz isso, o que está nas entrelinhas é que a maneira de Deus conduzir o seu povo não é adequada, que eles fariam melhor do que aquilo que Deus está fazendo. E aqui no texto, não se trata de uma queixa rancorosa, dita ali a boca miúda pelos cantos. Não. O que está acontecendo aqui é uma reclamação aberta, intencional e deliberada de todo o povo contra o trabalho de Deus. Não são apenas uns insatisfeitos, mas todo o povo reclama para os seus líderes, ao invés de se colocar de joelhos e orar ao Deus de toda provisão. Eles são iguais a mim e a você, dando birra quando Deus não faz o que a gente quer, olhando para o passado e dizendo que o lugar de onde Deus nos tirou era melhor. Ainda bem que Deus teve um filho, queridos, que enfrentou fielmente a provação no deserto. No Evangelho de Mateus que a gente leu, a gente viu que depois de 40 dias sem comer, Jesus foi tentado a transformar pedras em pão. E ele estava com fome de verdade. Não era porque ele não gostava da comida. E ao invés de ceder a uma fome real e intensa, ele afirmou que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa birra, queridos, é uma evidência de que nós falhamos em confiar em Deus. Um sinal de que a palavra de Deus significa muito pouco para nós. Isso é algo do qual nós precisamos se arrepender. Mas por causa do filho que venceu a falta de pão no deserto, Deus não desiste de nós. E na sua palavra nós somos lembrados da promessa de Deus, que está nos versos 4 a 12. Nesse trecho, depois que o povo reclama, Deus diz a Moisés que vai chover pão do céu. Mas ele também diz que vai provar a capacidade do povo de obedecer à lei. A gente vê também Moisés deixando claro para aquele povo que a murmuração não era contra ele e Arão. Diversas vezes ele diz que essa murmuração, na verdade, era contra o Senhor. Está nos versos de 7 a 9. Depois o povo ouve exatamente isso diretamente do Senhor, no verso 12, que também faz uma promessa a esse povo reclamão. Olha só o que Deus diz. Tenham ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Queridos, na semana passada, o pastor André lembrou rapidamente do filme Tá Chovendo Hambúrguer. Na animação infantil, a comida chovendo, ela é fruto de uma invenção humana. Aqui vai chover comida por um sinal da graça de Deus.
A promessa de Deus é alimentar o seu povo para que eles saibam que Ele é o Senhor, que Ele cuida dos seus filhos, mesmo quando eles não sabem como se comportar. É só a gente abrir a Escritura que a gente vai ver diversas promessas que o Senhor cumpriu. Promessas de sustento, promessas de livramento do mal, promessas de descanso e a principal promessa que Deus cumpriu, a redenção em Cristo Jesus, que nos torna cidadãos da Jerusalém celestial. É esse conhecimento que nos ajuda a ter uma fé mais firme e nos capacita a parar com a birra e confiar em Deus. Confiar que Ele tem para nós a provisão diária. Isso está nos versos 13 a 21. Começando aqui esse trecho, nos versos 13 e 14, a gente fica sabendo que Deus mandou as codornizes e o maná. Naquele dia, Deus trouxe as codornizes, que eram iguaria naquele tempo, diretamente para a panela de Israel. Eles não precisaram nem caçar, elas pousaram ali e foi só pegar. E Ele ainda fez chover pão do céu. Mas o povo ficou olhando e não sabia o que fazer com o maná. Tanto que maná, o significado dessa palavra é o que é isso. O povo olhava e não sabia, não entendia para que aquilo servia. Mas o Senhor mandou o pão, e Ele deu uma regra importante, está lá no verso 16, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda. E o povo recolheu ali apenas o que conseguia comer, e Moisés alertou para que eles não guardassem para o dia seguinte. Mas nem todo mundo obedeceu. O verso 20 conta isso para a gente. E diz assim: eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos, e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o povo ele tem dificuldade de confiar na provisão do Senhor. Perdão. Por isso eles ficam querendo se garantir, mas eles não têm sucesso, queridos. Um dos perigos de Deus mandar fartura para um povo birrento é que o povo começa a querer começar a acumular. Um outro perigo é achar que tudo é nosso e a gente começar a desperdiçar. O pastor Ronaldo Lidório, ele compartilhou no livro Liderança e Integridade, que quando ele estudava no Seminário Presbiteriano do Norte, um dia os alunos começaram uma guerra de pães no refeitório. Um tacando no outro, o outro tacando um. E aí ele conta que, nessa hora, o diretor do seminário chegou. Era o reverendo Francisco Leonardo Schalck, sogro do Augusto Nicodemos. E aí os alunos se aquietaram, ficou aquele silêncio. Ele não disse uma palavra. Ele foi andando calmamente e se inclinava, pegava um pãozinho do chão e comia. Pegava um pãozinho do chão e comia. Pegava um pãozinho do chão e comia. Da mesma forma que ele entrou em silêncio, ele saiu em silêncio. E os alunos nunca mais trataram a comida dessa maneira displicente e com esse descaso. Esse é um dos perigos da gente receber a provisão do Senhor e continuar sendo birrento. A gente não fazer bom uso daquilo que Deus nos deu, a gente desperdiçar. Mas existe um outro perigo que eu queria destacar que tem a ver com a ingratidão em relação àquilo que Deus já nos deu. E aí eu quero compartilhar um exemplo pessoal. Eu já trabalhava na Caixa há algum tempo, e aí, num determinado momento, lá na casa dos meus pais, eu falei com meu pai e fiz um comentário depreciativo em relação ao BRB, dizendo que a Caixa fazia alguma coisa melhor que o BRB. Ao invés de concordar comigo ou rebater o meu argumento, meu pai olhou na bola do meu olho assim, e muito tranquilo falou assim: meu filho, você só não pode esquecer que foi o BRB que colocou comida na nossa mesa todos esses anos, com a graça de Deus. E eu fiquei extremamente envergonhado e aprendi a lição. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pode ser muito rápido em negligenciar a provisão de Deus.
A gente se acostuma com as bênçãos de Deus a ponto de reclamar daquilo que um dia foi o nosso pedido de oração. A gente ora pelo emprego, quando o emprego vem, a gente reclama. A gente ora por um cônjuge, quando a gente casa, a gente reclama. A gente ora por um filho, quando o filho não dorme à noite, a gente reclama. A gente ora por uma igreja boa, quando a gente tem a igreja boa, a gente reclama. A gente precisa amadurecer e parar de birra. Só que a gente só vai fazer isso quando a gente começar a se alimentar dessa palavra. Quando a gente começar a confiar no Senhor e na sua provisão. Mas assim como aconteceu com Israel, que clamou para se ver livre da escravidão no Egito, e depois murmurou diversas vezes contra o Senhor, ainda assim, o Senhor continuou sustentando o seu povo no deserto. E aqui parece que, pelo menos por enquanto, Israel aprendeu a lição. Olha só o verso 21. Colhiam, pois, manhã após manhã, cada um o quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. De alguma forma, naquele momento, parece que eles entenderam que a provisão do Senhor era diária e que eles não poderiam acumular. Jesus também alertou seus discípulos e a nós também, queridos, para que a gente não se preocupe com amanhã e para que a gente pare de correr para juntar tesouros na terra e comece a juntar tesouros no céu. Só que muitas vezes a gente corre para encher os nossos celeiros porque a gente esquece que Deus pode nos dar porção dobrada. Está nos versos 22 a 30. E eu começo olhando aqui para o que acontece no verso 22. Olha só comigo. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Parece que eles ficaram de alguma forma impressionados, que nesse dia eles conseguiram colher mais. Como assim? Mas Deus já tinha falado antes que isso ia acontecer. E aqui a gente vê que Deus manda a provisão e depois diz o que fazer. No verso 23, Moisés diz assim, uma mensagem do Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno assem, e o que quiserem cozinhar em água cozinhem. E tudo que sobrar separem, guardando para a manhã seguinte. E o maná do sexto dia não estragou, queridos. No sábado eles puderam comer. Só que com tudo isso, ainda apareceram os cabeça dura que foram atrás do maná no sétimo dia, ao invés de descansar como o Senhor mandou. Olha o verso 27. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para o recolher, porém não o acharam. Queridos, é tolice você tentar colher onde Deus falou que não ia mandar. Só que às vezes a gente faz isso. A gente dá birra para não obedecer à instrução do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essa lei que o Senhor estabeleceu era o que Ele disse que ia provar se o povo era capaz de obedecer. Esse descanso sabático aqui, ele acontece antes do Sinai. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um princípio criacional. Deus nos criou para descansar no sétimo dia. Está lá em Gênesis 2, de 1 a 3. Só que o povo que tentou colher, quando Deus falou que não ia mandar, não teve muito sucesso, não. Olha o verso 29. Vejam, Moisés está bravo aqui. O Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Meus irmãos, daqui em diante, ao longo do progresso da revelação, a guarda do sábado, ela vai ser sempre um indicativo da confiança de Israel no Senhor. E é isso que a gente vê no verso 30. Quando a gente fica sabendo que o povo realmente ali, naquele contexto, descansou no sétimo dia. A gente vê nesse texto que a necessidade de guardar o dia do Senhor permanece. Por quê? Porque é um princípio criacional. Foi dado lá na criação, lá no Gênesis. A nossa confissão, a Confissão de Fé de Westminster, ela reconhece que as obras de necessidade e de misericórdia fazem parte do dia do Senhor. Mas ela define claramente que os negócios não. O exercício público e particular do culto é o que deve ocupar o nosso descanso no domingo, queridos.
Não mais no sábado, por quê? Porque Jesus ressuscitou, e a ressurreição de Cristo marca que nós agora adoramos no dia do Senhor, que é o domingo. Mas o descanso em si, ele permanece. Agora, a nossa rotina é de um dia de descanso por 6 de trabalho. Hoje nós descansamos no cumprimento da promessa do Messias e trabalhamos na expectativa da sua segunda vinda e da nossa futura ressurreição. É assim que você deve entender o dia do Senhor. Hoje nós somos alimentados pela palavra no culto público dominical. E depois nós somos enviados a anunciar o Evangelho e cultivar e guardar a criação durante a nossa semana laboral. E a gente pode fazer isso com confiança, meus irmãos, porque a gente tem a prova do sustento do Senhor. Está nos versos 31 a 36. No verso 31, você pode acompanhar aí, a gente tem um esclarecimento de um ponto interessante. Eu falei que eles viram o maná, não sabiam o que eram, não entendiam muito bem. E aí a gente tem uma nota aí explicando que esse pão que desceu do céu era como uma semente de coentro, era branco e tinha gosto de mel. Perdão. Qual que é meu ponto aqui? Deus podia ter mandado algum tipo de ração sem gosto, mas Ele mandou uma comida com sabor de mel. Não tem problema a gente gostar de comer uma comida boa. O problema é a gente deixar de agradecer por aquilo que Deus nos deu e querer chuva de hambúrguer todo dia. A gente não sabe ao certo o que era o maná, meus irmãos. Existem muitas teorias, mas o fato é que nenhuma delas anula o milagre da provisão de Deus durante 40 anos no deserto, sustentando o seu povo. E é por isso que Deus diz que uma porção do maná ela precisa ser guardada para testemunho diante das futuras gerações. E esse maná não apodrece e nem estraga. Ele é utilizado como testemunho da fidelidade e da provisão do Senhor. Olha só o verso 35. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E hoje, queridos, a gente sabe que Jesus é o nosso verdadeiro maná, como ele mesmo diz no Evangelho de João. João 6,51 nos diz, palavras de Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele é a grande prova do sustento do Senhor. É por causa dele que estamos aqui, é por causa dele que podemos descansar, é por causa dele que podemos ser parte de um reino que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o Israel de Deus do Novo Testamento, que peregrina em direção a Jerusalém celestial. Que essa lembrança da provisão do Senhor possa fortalecer os nossos pés e alegrar o nosso coração. E vocês se lembram que eu falei da criança que espera a mãe chegar para dar birra? Dos lugares difíceis que a gente enfrenta, que o deserto é onde o filho chora e a mãe não vê. Os filhos de Israel, eles passam pelo deserto, dando birra a cada desconforto que precisam enfrentar. E Deus lida com eles com muita paciência e graça, até que chega a hora de julgar aqueles que insistem nessa rebelião. Aqui, nesse trecho que a gente leu, esse tempo ainda não chegou. Mas você sabe o que vai acontecer com essa geração rebelde no deserto, não sabe? São cenas dos próximos capítulos. Mas por isso eu queria refletir numa outra questão. Porque mesmo pecando na forma de apresentar a sua insatisfação, o povo acaba sendo honesto em expressar como se sente. Assim como aquela criança que dá birra só quando chega o papai ou chega a mamãe. Hoje um dos grandes problemas que eu enxergo na igreja é que nós, os filhos de Deus, adotados em Jesus Cristo, a gente está se acostumando a fingir que está tudo bem. Afinal de contas, o que as pessoas na igreja vão pensar se eu falar abertamente do meu problema? E com isso eu não estou dizendo que o certo é dar birra, murmurar, reclamar do que Deus está fazendo, como se eu e você pudéssemos fazer melhor. Eu acho que isso ficou claro depois de tudo que a gente considerou.
O que eu estou dizendo é que você já pode parar de ocultar aquilo que está esmagando o seu coração. Você já pode parar de fingir que não tem medo do amanhã. Se Deus soube lidar com esse povo birrento e de coração duro, Ele dá conta de você, meu irmão. Ele dá conta de você, minha irmã. Ele dá conta de mim. Às vezes a gente pega Deus e coloca Ele desse tamanhozinho assim e fala assim, não, se eu falar o que eu estou sentindo, Deus vai desistir de mim. Se eu abrir meu coração, Deus vai virar as costas e vai embora. Ele não desiste de nós. Então você pode pegar toda essa insatisfação da sua alma que você tem tentado esconder do Senhor e apresentar diante dele hoje, porque Jesus morreu e essa é a prova do amor do Pai por você. Porque o Espírito Santo prova no seu coração que você é filho de Deus, ainda que às vezes você não seja capaz de agir como tal. Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Ele não desiste do seu povo, porque Ele pagou um preço muito caro por esse povo. Então confie no seu amor, confie no seu cuidado, confie na sua provisão, porque Deus sustenta até os birrentos, mas somente aqueles que se unem ao Filho perfeito serão preservados do juízo final. Porque Deus não apenas sustenta os seus filhos, mas Ele quer que a gente cresça, irmãos. Para isso a gente precisa do pão que desceu do céu, do nosso alimento espiritual, o próprio Cristo que se entregou por nós. Nós temos acesso a Jesus por meio da oração, da sua palavra e dessa mesa, da mesa da comunhão. Nós temos confiança de que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar, para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus. E o que a gente precisa fazer para cooperar com Ele? Ao invés de murmurar, apresentar os nossos pedidos a Deus em oração, com o coração submisso, como o coração de Jesus. Ao invés de duvidar, confiar nas suas promessas. Ao invés de juntar tesouros onde a traça corrói e o ladrão rouba. Orar pelo pão de cada dia, como Jesus nos ensinou. Ao invés de trabalhar de sol a sol, como fazem os pagãos, descansar no dia do Senhor e se reunir como igreja para cultuar. Ao invés de desejar a comida do Egito, de onde Deus nos tirou, participar com alegria do pão e do vinho da mesa da comunhão. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, queridos. Quero convidar a equipe de cânticos.